O que desenhamos bem aqui são 5 triângulos diferentes. O que eu quero fazer nesse vídeo é descobrir quais desses triângulos são congruentes entre cada um desses triângulos. E para descobrir isso, eu vou só bem aqui, vou escrever nossos postulados de congruência de triângulos. A gente sabe que 2 triângulos são congruentes se todos os seus lados são iguais, então lado, lado, lado. Sabemos que são congruentes se tivermos um lado e um ângulo entre os lados, e então o outro lado que é congruente, então lado, ângulo, lado. Se revertermos os ângulos e os lados, a gente sabe que também existe um postulado de congruência. Se temos um ângulo e outro ângulo, e então o lado entre eles é congruente, também temos 2 triângulos congruentes. Finalmente, se temos um lado, um ângulo e outro ângulo, então isso também é qualquer um desses que implica em congruência. Vamos ver nossos triângulos congruentes. Vamos ver o que podemos descobrir aqui. Nesse triângulo ABC, bem aqui, nos deram esse comprimento 7. Então, 60 graus e então 40 graus. Ou outra forma, nos deram um lado, um ângulo e um lado. Lado 7, 40 graus e 60 graus. Para alguma coisa ser congruente aqui, teriam que ter dado lado, ângulo, ângulo, pelo menos, a menos que a gente faça, temos que descobrir de alguma forma, mas estou supondo que para esse problema, visto que já nos deram os ângulos, tem um lado, ângulo, ângulo. Não pode ser qualquer lado, ângulo, ângulo. Tem que ser lado 7, 40 graus e 60 graus. E tem que estar na mesma ordem. Não pode ser lado 7, depois 60 graus e depois 40 graus. Se o ângulo tem 40 graus, se um de seus lados adjacentes tem o comprimento 7, isso não é a mesma coisa. Aqui o ângulo de 60 graus tem o comprimento 7 adjacente a ele. Então, vamos ver se qualquer desses outros triângulos tem esse tipo lado 7, 40 graus e 60 graus bem aqui. Esse tem os 40 graus e os 60 graus, mas o 7 está entre eles. Isso parece que pode ser congruente com outro triângulo, talvez mais perto de alguma coisa como ângulo, lado, ângulo, porque eles têm um ângulo, lado, ângulo. Não seria aquele 1. Esse parece interessante. Esse também é um ângulo, lado, ângulo. Talvez esses sejam congruentes. Mas vamos checar de novo. Continuamos focados nesse 1 bem aqui. E esse tem 60 graus, depois 40 graus e um 7. Isso é tentador. Temos um lado, ângulo, ângulo, mas esses ângulos estão em ordem diferente. Aqui é 7, 40, 60. Aqui é 7, 60, 40. Então é um lado, ângulo e ângulo, mas o lado não é adjacente ao ângulo de 60 graus. Ele é adjacente ao ângulo de 40 graus bem aqui. Isso também não se parece com isso. Aqui temos 7, 40 graus, 60 graus, então isso está parecendo muito bom. Temos esse lado bem aqui, é congruente a esse lado bem aqui. Então você tem o seu ângulo de 60 graus bem aqui, ângulo de 60 graus bem aqui. Pode não ser óbvio porque está invertido, eles desenharam um pouco diferente. Não deveríamos nunca assumir que apenas o desenho te mostra o que está acontecendo. Finalmente tem seu ângulo de 40 graus aqui. Podemos anotar que... Eu vou fazer isso? Preciso pensar em um bom lugar para fazer isso. Vou escrever aqui. Podemos anotar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo, e agora temos que tomar cuidado com o nome que vamos dar a isso. A gente tem que ter certeza de que temos os vértices correspondentes mapeados juntos. Se, por exemplo, começarmos esse triângulo pelo vértice A, ponto A aqui é onde temos o ângulo de 60 graus. Esse é o vértice do ângulo de 60 graus. O vértice do ângulo de 60 graus aqui é o ponto N. Então, eu vou para N. E então, fomos de A para B. B era o lado, era o vértice que não tínhamos qualquer ângulo indicado aqui. Poderíamos descobrir se esses dois ângulos somam 100, esse vai ser o ângulo de 80 graus. Então, aqui o ângulo de 80 graus, o único do qual não temos qualquer valor. É como o outro lado, é a coisa que compartilha o 7, o comprimento 7, bem aqui. Então, queremos ir de N para M e finalizar. N e M, e então finalizar o triângulo com o O, ou O. Quero realmente complicar isso. A gente tem que ter certeza de que pegamos a ordem certa, porque assim estamos nos referindo a... não estamos mostrando os vértices correspondentes em cada triângulo. Agora vemos o vértice A, ou o ponto A, coincide com o ponto N nesses triângulos congruentes. O vértice B coincide com o ponto M. E então você pode dizer, olha, AB, o comprimento de AB é congruente a NM, tudo se iguala. E podemos dizer que esses dois são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo, por lado, ângulo, ângulo. Fizemos isso. Esse aqui é congruente a esse bem aqui. Agora vamos olhar para esses dois carinhas. Temos um ângulo, 40 graus, um lado entre eles, e então outro ângulo, parece que vai envolver um ângulo, lado, ângulo. Olhamos para esse outro aqui, temos 40 graus, 7
e então 60 graus. E você pode dizer, peraí, aqui o ângulo de 40 graus está na parte inferior e aqui está na parte superior, mas lembre-se, coisas podem ser congruentes se você puder girá-los. Se pode girá-los, deslocá-los, enfim, se girar esse carinha, terá esse bem aqui, e isso não aconteceria se tivesse girado esse para ter esse outro bem aqui. Então, vê esses dois triângulos por... Deixa eu tornar isso claro, você tem esse ângulo de 60 graus, é congruente a esse ângulo de 60 graus, tem esse lado de comprimento 7, é congruente a esse lado de comprimento 7, e então tem um ângulo de 40 graus, é congruente a esse ângulo de 40 graus. Mais uma vez, esses dois triângulos são congruentes entre si, e podemos escrever, vou escrever aqui, podemos dizer que o triângulo DEF é congruente ao triângulo, e aqui temos que ser cuidadosos de novo, ponto D, o ponto D é o vértice para o lado de 60 graus, então vou começar com H, que é o vértice do lado de 60 graus daqui. É congruente ao triângulo H, e então fomos de D para E, e é o vértice do lado de 40 graus, e o outro ângulo que compartilha é o segmento do comprimento 7. Então vamos de H para G. HGI. A gente sabe disso por ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. E isso nos dá que esse triângulo bem aqui é congruente a esse triângulo aqui. Finalmente nos sobra esse pobre amigo, e parece que ele não é congruente a nenhum deles. Está tentando uma correspondência com esse aqui, especialmente por causa dos ângulos na parte inferior, e o lado 7 bem aqui, os ângulos aqui embaixo e o lado 7, mas eles não se correspondem porque a ordem dos ângulos não é a mesma, não tem os mesmos ângulos correspondentes aqui. Se tentar fazer esse exercício onde mapeia tudo entre si, não conseguiria fazer isso aqui e isso aqui. Você sabe, deve ser uma questão surpreendente, ou talvez se eles fizeram o cálculo, mas esse último ângulo, e em todos esses casos, 40 mais 60 é 100. Este vai ser o ângulo de 80 graus, já que tem que ser 180 graus. Esse é um ângulo de 80 graus, esse é um ângulo de 80 graus, e isso acaba no cálculo, pois sendo ângulos de 40 e 60, então poderia ter sido mais interessante, poderiam ter feito outros pares congruentes, mas esse é um ângulo de 80 graus em todos os casos. Esse é um ângulo de 80 graus, então esse está sozinho, infelizmente para ele, ele não consegue achar um triângulo congruente.